Olá, amigos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez. Hoje é a nossa quarta-feira, noite de evangelho, noite de reflexão, noite de pensarmos nos ensinos de Jesus e aplicarmos em nossas caminhadas pela vida. Assim, agradecemos já a presença dos amigos que estão conosco, partilhando deste momento do nosso existir, a nossa semana. Hoje já quarta-feira e mais um mês iniciando, e nós ainda aqui trabalhando da forma como nos foi possível para que tudo acontecesse da melhor forma, a fim de que todos possam aproveitar ao máximo, na maneira com que consigamos fazer, agir, compreendendo assim as dificuldades que a vida traz, mas que nós podemos verdadeiramente vencê-las. Vencê-las com a coragem, com a vontade, de passar por uma condição melhor. Então vamos inicialmente agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, através da nossa reflexão, iniciando com o nosso pensamento, dizendo simplesmente: Deus de bondade, Pai amado, concede-nos a luz, a paz, a ajuda que necessitamos para entender todas as situações que se deparam em nosso caminho, para podermos ter condição de aproveitar os ensinos que nos chegam. Que Jesus, o Mestre amado, esteja conosco através desses benfeitores espirituais que nos assistem, que nos amparam nesses instantes. Que a paz permaneça entre nós, agora e sempre. Então vamos lá, nossos amigos aqui apostos, vejamos o nosso boa noite aos nossos companheiros. E nós temos Tânia, Rosângela, Girce, Cláudia, Eliane. Olha quantos companheiros já estão conosco. Rosângela hoje chegou cedo, ela disse que ontem ela chegou atrasada. Silvia, Ivete, Malu, Laura, Silvio, Dolores, Terezinha, vamos vendo aqui os amigos, Edi, Mara, Malu, Carlinhos, Didi, Célia. Boa noite a todos, que Deus os abençoe, nos fortaleça e nos dê a condição do melhor entendimento possível dessas páginas tão lindas que nós estamos refletindo nas quartas-feiras da obra Pão Nosso. A fala de Emmanuel, né, o pensamento de Emmanuel sobre alguns versículos que constam da Bíblia, e a psicografia de Chico Xavier, a fidelidade da psicografia de Chico Xavier. Assim, meus amigos, vamos lá então, que hoje a nossa lição é a lição de número 59 do livro Pão Nosso, e tem como título Sigamos até lá. É uma fala de Jesus narrada no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 17. É interessante que por muitas semanas nós viemos trabalhando em cima das cartas de Paulo, fosse aos Coríntios, aos Romanos, aos Gálatas, aos Éfesos, não importa, as cartas de Paulo sempre. E hoje não, hoje fugiu um pouquinho para o Evangelho de João. Não é uma citação da carta de Paulo, mas sim do Evangelho de João. Então já sabemos que a mensagem não foi a uma comunidade cristã da época que estava se iniciando. É uma mensagem tanto mais ampla que foi trazida. Assim, nós temos apenas para identificar, como fazemos com as cartas de Paulo, que gostamos de saber onde, quando, para quem, por que foi escrito, para nos posicionarmos e trazermos para o nosso dia a dia. João, o Evangelho de João, é o quarto evangelho canônico, seguindo a ordem, né, que existe dos evangelhos do Novo Testamento, de Mateus, Marcos, Lucas e João, e depois Atos dos Apóstolos. Então nós vemos aqui
a questão de ser o quarto evangelho. E foi escrito em grego durante uma perseguição imensa que os cristãos estavam sofrendo, durante a questão da apostasia que estava existindo, que é o abandono da fé, o abandono da crença, da fidelidade à fé, e as disputas sobre a natureza de Jesus Cristo. É muito interessante nós observarmos o quadro. Perseguição aos cristãos. Ainda no mundo estamos vendo perseguição aos cristãos e perseguições difíceis. E se nós não tomarmos cuidado suficiente, elas serão crescentes como eram à época do Cristo. Nós vemos isso nos dias atuais. A apostasia, que é o abandono da fé, meu Deus, fé nos dias atuais, olha, muita gente se desvinculou de uma fé, de uma religião, de um tratado de moral cristã. Muitas pessoas se desvincularam disso nos dias atuais. E as disputas sobre a natureza de Jesus Cristo. Então aquela filosofia ou teologia que fica somente nos estudos, na retórica e questionando coisas que nem sempre são relevantes ou que pouco interessariam, a não ser para a nossa curiosidade, mas pouco interessariam para a evolução das criaturas, para a melhoria das criaturas. Então nós vemos que aquilo que João enfrentou nesses momentos onde ele escreveu o seu evangelho são atuais, estão aí no meio da nossa sociedade. E o que é que o evangelho de João então ensina? Também é interessante observarmos isso. Ele ensina a conhecer o Pai, ele traz o conhecimento do Pai por meio dos ensinos de Jesus. Então não é João dizendo eu acho que Deus, eu acho que o Pai, ele não acha nada. Ele traz ali os ensinos de Jesus dizendo de Deus, dizendo do Pai, falando do Pai. Ele é um porta-voz do pensamento de Jesus a respeito de Deus. Então ele está trazendo este grande conhecimento para nós. Quer dizer, vamos ler com muita atenção o Evangelho de João, porque ele tem essa proposta. Vamos lá, boa noite aqui, eu não disse aqui, Alfredo, meu compadre, Vladimir, Márcia assiste, Beth, Divone, Jane, Valéria, que está conosco, Vladimir conosco também, Regiane, sejam todos muito bem-vindos. Voltando ao Evangelho de João, para entendermos um pouquinho mais, ele também ensina que os que vivem de acordo com os ensinos de Jesus podem receber muitas bênçãos, inclusive a vida eterna. Ora, de que vida eterna João estava falando? Porque vida eterna o Espírito já a tem. Nós vestimos, desvestimos roupas indumentárias terrenas, mas a vida eterna nos foi concedida por Deus. Se esta vida eterna, quase que biológica, foi concedida por Deus, então de que vida eterna João está falando? Que aquele que viver de acordo com os ensinos de Jesus pode receber muitas bênçãos, inclusive a vida eterna. Não será a tranquilidade, a vida plena, como Jesus disse, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Talvez fosse isso que João quisesse nos ensinar e nos alertar. Aquele que trilha pelos caminhos indicados por Jesus, que são caminhos da paz, são caminhos do amor, são caminhos da fé, são caminhos da moralidade, são caminhos da retidão de caráter. Esses são os caminhos que Jesus ensinou. Então, aquele que trilha por esses caminhos vai ter essa vida em abundância dentro de si. É o pulsar do universo, e este universo é amor, é emanação divina. Então, o que teremos em nós? Emanação divina em nós. Era isso que João então vinha trazendo. Olha a importância de lermos e estudarmos e refletirmos com bastante atenção o Evangelho de João. Ele foi escrito para os chamados santos da igreja. Nós sempre gostamos de lembrar que santos
eram aqueles convertidos que buscavam agora um comportamento de vida diferente, pautado nos ensinos de Jesus. Pessoas éticas, retas, íntegras, aqueles que estavam nesse processo de tornar-se assim. Esses eram os santos, não queriam mais se comprometer tanto com o mundo. Então foi escrito para os santos da igreja, ou seja, para os iniciados, para aqueles que já abraçavam as ideias do Cristo. Não é um público específico que ele escreve. E ele escreve essa questão para esses santos da igreja e também para persuadir outras pessoas, algumas outras que pudessem ter acesso, a crer que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. E é interessante ver isso, né? Jesus, assim, o nome de batismo, a identidade, o RG do filho de José e de Maria. Esse é Jesus encarnado. Mas quem é este espírito que habita este corpo, essa persona que foi identificada como Jesus ben Yosef, né? Joshua ben Yosef, Jesus filho de José. Quem é esse? Esse é o Cristo. O Cristo significa o iluminado, o escolhido, o iluminado. Então, o Cristo é uma referência ao nível evolutivo desse espírito. Então, o que João está propondo é que as pessoas todas, tanto os santos da igreja como outras pessoas, ao ler os seus relatos, pudessem crer, sim, que Jesus é o Cristo, porque ali em cima nós vimos a discussão que existia à época sobre a natureza, né? A natureza do Cristo, a natureza da vida de Jesus, do Cristo, de como é que acontecia, as disputas sobre a natureza de Jesus, a materialidade de Jesus, né? Daqui, dali, enfim, nós somos assim. Portanto, ele disse assim, olha, ele é o Cristo, é o Filho de Deus, o Filho único. Quer dizer, no nível espiritual ele se encontrava, na terra não existe outro. E, crendo, tenham vida. Crendo no ensino de Jesus, tenham vida. Como nós dissemos, o próprio Cristo disse, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. É uma qualidade do viver. Então, se nós pudéssemos aceitar os seus ensinos, porque ele é o Filho de Deus, enviado por Deus para iluminar os nossos caminhos, nós teríamos sim uma qualidade de vida diferente, melhorada. Mas olha o interessante, né? 92% do material contido no Evangelho de João, que o Evangelho de João narra os momentos, as falas, as atividades de Jesus como o Cristo na Judéia. Então são aqueles momentos de ensino, são aqueles momentos de cura, são aqueles momentos de fala de Jesus, de sermões de Jesus. É isso que ele se limita. Então são a vivência de Jesus, a atividade de Jesus na Judéia. 92% então desse material contido não se encontra em nenhum relato dos outros evangelistas. Por isso que muitas vezes a gente lê em João e não acha a referência em outros 3 evangelistas canônicos, né? Não achamos Mateus, Marcos e Lucas. Eles não trazem muitas das coisas registradas por João. Porque João ficou nessa informação da Judéia, enquanto Mateus, Marcos e Lucas, eles vêm desde a Galileia, eles ficaram desde a escolha dos discípulos, da família de Jesus, das regiões da Galileia para chegar à Judéia. Então, detalhes maiores da vida de Jesus na Judéia, nós vamos encontrar no Evangelho de João. Por isso, meus amigos, é que nós quisemos fazer como apareceu o Evangelho de João nas nossas reflexões, é bom que a gente tenha essa ciência para podermos avaliar e verificar e aprender com João
que teria muito a dizer, por isso que diz que ele era o discípulo muito amado por Jesus. Aquele que teve um trabalho, João, o evangelista, teve um trabalho gigante até a sua velhice, divulgando os ensinos de Jesus, a força, a fé. Esse foi o trabalho de João. E ele começou muito menino, lembram-se? Ele era ainda muito jovenzinho quando se iniciou na companhia de Jesus, no aprendizado de tudo isso. Então, neste capítulo específico que nós vamos dar uma visualizada e alguma reflexão, é o capítulo 15 do Evangelho de João. E nesse capítulo 15, Emmanuel escolheu o versículo 7. Esse capítulo 15, nos versículos 5, 6 e 7, que seriam os mais próximos e que se refere a uma mesma passagem, nós vamos ver que é o momento que Jesus está falando sobre a videira e os ramos. Agora prestem atenção, em O Livro dos Espíritos, os Espíritos desenharam nos prolegômenos a vinha, a videira e os ramos. A vinha é um ramo dessa videira que é Jesus. Está ali nos prolegômenos. E aqui, Jesus então, no versículo 5, ele diz: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, Jesus era mestre em mostrar alguma coisa tão concreta e tão comum do dia a dia para que as pessoas entendessem a lição que ele pretendia. Quando ele diz, eu sou a videira, todos conheciam uma videira, uma parreira de uvas, um pé de uvas. Todo mundo conhecia o que era uma parreira, porque eles utilizavam os sucos da uva. Então ele diz, eu sou a videira. Então ele é o centro, o tronco central de uma parreira. Vós, as varas. Então todo aquele que está próximo dele, que se vincula a ele, que hoje se diga cristão, são as varas da videira, os galhos, as ramificações que saem da videira. Então do Cristo, o cristão é uma vara. E ele diz, quem está em mim, que é aquele galhinho que está fixado, que não se rompeu, que está firme junto ao tronco principal, e eu nele, porque a seiva bruta e a seiva elaborada vão circular quer no tronco principal da videira, quanto nas varas, nos galhos. É o mesmo fluxo, é a mesma seiva. Então Jesus dizendo que é de mim passa para vocês, de vocês passa para mim. Porque estar em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque ele está farto da seiva, está abastecido da seiva que vai poder fazer frutificar a videira. Porque sem mim nada podeis fazer. Ele queria dizer que quando nós tiramos um galho, ou um galho se desprende, uma rama se desprende, uma vara se desprende do tronco principal, ela não mais produzirá. Ela cai no solo, ela se resseca, ela perde a sua função. Ele disse, então aquele que está em mim, está adheso a mim, aderiu à minha proposta, esse vai dar muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Se ele é que traz o fluxo da vida, se ele é que traz toda a energia possível, todo o conhecimento possível, então aquele que estiver vinculado a Jesus, sim, este terá uma força, terá luz, terá força, terá energia para produzir muitas coisas boas na vida. E isso é importante também para nós. Porque não basta estar vinculado a Jesus, não basta estar bebendo da sua seiva e trocando a seiva com ele, fazendo todo esse processo de alimentação espiritual,
se não dermos frutos. Seremos uma videira estéril. A função é frutificar no conhecimento. Então nós temos uma responsabilidade. Estamos com o Cristo e precisamos frutificar o Cristo para aqueles que estão passando. Porque quem passa pela videira vai colher as suas uvas. É lindo nós observarmos isso. Vamos a mais um boa noite aqui o pessoal, que eu ainda não disse, né? Júlio que está aqui, Débora, Marli, Lúcia, Márcia, Rosana, Flávia, o Neve de Guaratinguetá, nosso amigo. São todos nossos amigos que estão juntos aqui. Clemilda, sejam todos bem-vindos. Essa noite para nós é sempre uma noite de alegria, quando nós procuramos, né, refletir um pouquinho e quem sabe utilizar o quanto possível na nossa caminhada. Então esse era o versículo 5, onde Jesus falava nesse capítulo 15 de João a respeito que ele era a videira. E no 6 ele vai ainda fazer um reforço dizendo: se alguém não estiver em mim, então pense num galinho que está jogado, desprendido de um tronco principal, ou um galho de outro vegetal qualquer, que não a videira, aquela videira. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Se for um galinho que se desprendeu, que caiu, que não está mais junto do tronco principal, ele vai ser lançado fora. Como a vara, como qualquer galho seco, e secará. E os colherão e vão lançá-lo ao fogo e ardem. Porque vai servir para ser lenha. Então, aquele que perder o vício da vida vai servir apenas como matéria para produzir uma energia material. Aquele que se desvincula desta proposta de vida melhor para todos que o Cristo trouxe, do amor incondicional, ele não vai cumprir a sua função, ele não mais produzirá frutos neste teor. Ele vai servir apenas como uma matéria orgânica, um corpo físico, uma matéria orgânica, sem qualquer contributo com a sociedade, com as outras criaturas, será apenas uma matéria orgânica. E ele diz mais, ele diz, e se secará. Secará porque torna estéril, não produziu nada. Não está fazendo nada pela vida, pela sua vida, pela vida dos que caminham consigo. Então, está ali, secará. E será colhido e lançado ao fogo e ardem. Quer dizer, esse colher, a vida colhe. O mundo material chama essas criaturas apenas envolvidas com a matéria e diz, e lançam no fogo, até esse fogo que é essa vida atribulada, esse desejo insaciável de posse, de egoísmo, isso que queima, que perturba, que desequilibra, e ardem, vão arder, vão oferecer apenas o material e nada espiritual, nada mais sutil, nada mais saudável. Vamos então, continuando agora sim, entrando no versículo 7, que é o desta nossa reflexão de hoje, né? Este versículo 7 diz assim, que é da lição 59 do livro Pão Nosso, e tem como título, sigamos até lá. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Interessante nós olharmos isso, e parece que Jesus está oferecendo alguma mágica para que aqueles que estejam vinculados a ele só tenham o que é bom. Porque ele diz, se vós estiverdes em mim, é o galho da videira fixado no tronco.
está vivo, está conectado, e as minhas palavras estiverem em vós, ou seja, o alimento que ele oferece do conhecimento, das suas palavras que iluminam os caminhos, estarem circulando por aquela rama que está fixada nele. Pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. A questão é, o que é que nós costumamos pedir? O que é que priorizamos como pedido ao Cristo? Será que tudo o que quiser que Jesus falou estaria incluído tudo que é material, loteria, sorte, carro do ano, emprego fantástico? Ele se presta a isso? Qual foi a tarefa do Cristo no mundo? Se não divulgar e agir no amor. Ele não se preocupou com coisas materiais. Será que ele não está dizendo que nós precisamos saber o que é que estamos pedindo para conseguir? O que é que realmente vale a pena pedir? Talvez. E Emmanuel então vai comentando. Na oração dominical, diz Emmanuel, a oração dominical é o Pai Nosso, que nós estamos habituados, né? Na oração dominical, Jesus ensina aos cooperadores, porque ele falou no Sermão do Monte, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, ele está falando, ele começa no 5, 6 e 7, o Sermão do Monte, e no final do Sermão do Monte ele está orando as palavras que hoje nós temos como a oração Pai Nosso. Então ele diz, na oração dominical, Jesus ensina aos cooperadores, aqueles que trabalham com ele, que se vinculam a ele, e aí é outra lição para nós, porque o mundo conhece essa oração, o mundo ocidental especialmente, mesmo muitas criaturas conhecem mesmo no Oriente, embora não pratiquem, mas não é uma oração desconhecida, é algo que circula pelos meios de comunicação. Então, muitos teriam visto sim. E muitos que se dizem cristãos sabem de cor a oração do Pai Nosso. Mas o que é que Jesus está dizendo? Ele ensina aos cooperadores. Então, não é qualquer um. Não é só conhecer a oração, decorar a oração e declamar a oração do Pai Nosso. O que ele está pedindo é que a gente preste atenção nas palavras desta oração. Como cooperador, não é para a gente ficar recitando apenas uma oração, mas é perceber o que as palavras dessa oração querem dizer. Por isso, ele diz que ensina aos cooperadores a necessidade da observância plena dos desígnios do Pai. Se a gente começar na primeira fala, Pai nosso que estás nos céus. Pai nosso, olha o tamanho da responsabilidade daquilo que estamos pronunciando. Se eu estou dizendo Pai nosso que estás nos céus, eu estou dizendo que é nosso, é de todos nós, é de todos os seres humanos e que nós somos então irmãos. E aí, como eu vou prejudicar o meu irmão? Como eu vou magoar, ferir o meu irmão? Como eu vou agir com egoísmo com o meu irmão? Olha a responsabilidade. Quando nós pronunciamos só essas palavras iniciais, Pai Nosso, é de todo mundo, é do homem bom e do homem mau, é do homem santo e do homem demoniado. É de todas as criaturas que estão na terra. É Pai de todas as criaturas, ou seja, é a fonte de todas as criaturas. É de onde todos nós viemos. Então, em todos nós existe um pouquinho do Pai. Um pouquinho do Pai, um DNA divino. Em alguns, ele está ótimo, ele está como um elemento dominante, a criatura, então, é boa, pratica caridade, é íntegra, é reta, é moralizada. Em outros, ele está como um gene recessivo.
Não é que não está, está encoberto. E aí a pessoa não é boa, não é ética, não é íntegra, mas não quer dizer que não é filho de Deus, porque o que está dentro dela vai desabrochar. O que está dentro dela vai florescer, vai surgir. Isto está ali, nós vimos só a primeira fala do Pai Nosso. Então que a gente possa pegar esta oração e cada fala refletirmos. Por quê? Porque ali é para a gente a necessidade da nossa observância plena dos desígnios do Pai. Jesus foi dando, o caminho. Nesta oração, uma única oração que ele fez, de público, e deixou o caminho para todos nós. O caminho para todos nós. A vontade humana, porém, embora, olha, 2000 anos que existem essa prece, né? Essa orientação de Jesus, a vontade humana é muito frágil. Nós somos fraquinhos no querer. Constantemente, em O Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem assim, é preciso ter vontade de querer. Não basta só querer, tem que ter vontade. Se querer, tem que ter uma dinâmica, uma busca. E aqui nós vemos Emmanuel comentando, a vontade humana é muito frágil. Porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque eu vou, 10 minutos depois já desistiu. A vontade é frágil. Qualquer coisa atrapalha a nossa vontade, qualquer coisa desestimula, qualquer coisa. Por isso que constantemente esses cursos de reprogramação, de alguma coisa motivacional, para que a gente volte a ter vontade. Nós não temos. Então a vontade humana é muito frágil. Inúmeras lutas rodeiam a criatura, até que aprenda a estabelecer a união com o divino. Por conta dessa nossa vontade fraquinha, né? Fragilidade, muitas dificuldades, muitas lutas vão surgindo no nosso caminho. Elas vão surgindo. Mas qual é a finalidade, então, das pedras de tropeço, dos espinhos na carne, como a gente fala, das dificuldades que nós esbarramos? Para que aprenda a estabelecer a união com o divino. Bem, Deus é amor. Então nós temos que aprender a estabelecer uma união com essa plenitude do amor, que tudo abastece, que tudo traz, que tudo fortalece, que tudo ampara. Quando nós chegarmos nesse nível de uma união, talvez a gente possa dizer como Jesus, eu e o Pai somos um. Porque ele tinha uma união perfeita com o divino, com o amor, que é a lei que rege todo o universo. Nós temos altos e baixos, esbarramos às vezes, retrocedemos, um passo para frente, 2 para trás, e assim estamos indo. Então, mediante essa nossa instabilidade, nós vamos sofrendo muitos percalços, muitas dificuldades, para chegarmos até esse ponto de harmonia, de fusão, união, fusão com o amor divino, que ele esteja em nós. Aí nós temos alguns exemplos na Terra, né? Pessoas que já desencarnaram, mas que são exemplos disso, quer católicas, quer espíritas, quer protestantes, não importa, são pessoas que colaboraram, que foram testemunhos de amor aos outros irmãos. Testemunhos de amor aos outros irmãos. E para nós, elas são tão assim especiais que nós quase que endeusamos essas pessoas, quando esse deveria ser o comportamento de todos. Mas essa nossa oscilação, essa nossa incerteza nos coloca neste caminho, às vezes com tantas dificuldades. Mas nós então
lançamos a mão da prece e vamos ao petitório. A prece, pela maioria das pessoas, dos crentes mesmo, a maioria das pessoas vinculadas a uma tradição religiosa. Ela sempre usada para quê? Para se ter uma fácil obtenção de amparo celestial. A gente ora, eu peço, eu faço oração, para quê? Para que Deus me ajude nisso, naquilo, resolva aquele problema, dê jeito nesta vida, naquele. É isso que nós queremos. A maioria das vezes, as nossas preces e preces da maioria dos crentes, diz Emmanuel, quer dizer, daqueles que creem, daqueles que se dizem cristãos, é para fácil obtenção do amparo celestial, para ter ajuda de Deus na vida. Certamente, diz Emmanuel, não podem receber imediata satisfação aos caprichos próprios. Então, se a nossa toada de prece é apenas para ficar pedindo coisas, facilidades, ajuda daqui, ajuda dali, solução para isso, solução para aquilo, pedindo para Deus tudo isso, diz Emmanuel, certamente não podem receber imediata satisfação dos seus caprichos, porque isso é um capricho nosso. Muitas das coisas, sim, nós pedimos porque não conseguimos visualizar saída, precisamos de ajuda, de fortalecimento, mas muitas das coisas que pedimos são coisas essencialmente do nosso mundo material e que estariam na responsabilidade de cada um trabalhar, buscar, tentar encontrar a solução por si mesmo, usando a inteligência, o suor do trabalho para chegar lá. Porque isso é a maturidade. E não ficar, muitas vezes, apenas implorando a intervenção divina para aquilo que nós mesmos poderíamos solucionar. Então, essas pessoas, dizem, não vão receber com certeza, assim, de cara, não vão receber o aval para os seus caprichos. No estado de queda ou ignorância, o espírito necessita, antes de tudo, aprender a submeter-se aos desígnios divinos a seu respeito. Olha, no estado de queda, é o homem que cai. Sabe aquela oscilação? Tenho vontade, perdi a vontade, eu ia, agora não vou mais, eu acredito, agora não acredito mais, eu tinha fé, agora não tenho mais. É a queda. Cada vez que nós damos o passo para trás, é a nossa queda. Então, nesse estado de queda, onde não lutamos para permanecer no ponto de equilíbrio, de força, ou no estado de ignorância, onde não conhecemos e agimos impensadamente, deslocadamente, infantilmente na vida por desconhecimento. Então, nesses estados, o que o espírito que está dentro desse padrão necessita, segundo Emmanuel? Necessita, antes de tudo, aprender a submeter-se aos desígnios divinos a seu respeito. Nós reencarnamos com uma proposta de vida. Às vezes caímos, às vezes alegamos ignorância para qualquer coisa. E o que é que nós precisamos então? Nós precisamos aprender a nos submeter àquilo que a vida traz. Ainda que muitas vezes nos desagrade, não seja exatamente o que nós gostaríamos que fosse, ainda que fosse assim. A hora que nós nos humildarmos o suficiente para entender que são as lições que precisamos viver e que isso, mais adiante, nós vamos ver que eram pré-requisitos para fardos maiores, para situações diferentes, aí sim, aí nós vamos perceber essa grandeza de Deus.
submetendo-nos aos desígnios divinos a nosso respeito. Para cada um de nós existe algo programado em favor do nosso desenvolvimento, da nossa educação de espírito, do nosso crescimento. Há algo preparado, que às vezes vai trazer uma lição mais apertadinha, mais difícil, e nós vamos precisar entender que está fazendo parte da nossa história e que precisamos superar este momento. Eu garanto que dos companheiros que estão aqui conosco, que ninguém supunha que fosse acontecer conosco o que está acontecendo desde março com essa pandemia. Porque se nós supuséssemos ser possível isso acontecer, de cara nós íamos dizer assim, eu não vou aguentar. Eu não vou suportar isso. De cara nós iríamos dizer. Mas muito disso seria pela ignorância dos fatos. Mas quando alguém diz, olha, é para o bem, é por conta de não haver uma contaminação maior, é para preservar a vida daqueles, especialmente do grupo de risco. Então, quando alguém diz isso, o conhecimento vem e a gente vai entender esse desígnio divino, onde nós estamos obrigatoriamente desenvolvendo virtudes de paciência, até com o tempo de reclusão que estamos tendo. De tolerância, porque nesse convívio mais dentro das quatro paredes do lar, com mais tempo com os nossos familiares, quanta coisa vai sendo trabalhada e a tolerância tem que se fazer. E nós vamos aprendendo. União, nós vamos aprendendo. Fraternidade com os outros, nós vamos aprendendo. Não ser tão dependentes do sagrado, do território do sagrado, que são os nossos templos religiosos, sejam quais forem. Porque por muito tempo nós tivemos a ideia que só indo ao templo, só indo, comparecendo àquele culto, é que estaria tudo certo, tudo bem. E agora? Quanto tempo não colocamos os pezinhos dentro dos nossos templos religiosos, dos quais éramos totalmente dependentes, semanalmente, fielmente comparecíamos para solicitar ajuda, a bênção, a oração, e nós tínhamos que aprender que o grande templo de Deus é o mundo. E este grande templo de Deus se reflete no menor templo de Deus, que é a família, o lar. E agora nós estamos nos desvinculando daquilo que entendíamos que era o primordial. Nós descobrimos que há meses não vamos aos templos. E aquele que verdadeiramente é fiel à proposta religiosa que abraça, não deixou de cumprir os seus deveres. Continua a fazer suas orações, a pedir a proteção, a enviar vibrações para outros, continua os trabalhos de fraternidade, de caridade, mesmo que à distância. Encontramos outros caminhos para a prática. Percebe o que Jesus falou a respeito do Templo de Jerusalém, quando aquela suntuosidade, aquela coisa, e ele olha e diz assim, e não ficará pedra sobre pedra. E o homem vai ter que aprender que não é o templo, que somos nós, é o nosso coração, diz Débora. O maior templo é o nosso coração. É aqui que guardamos sentimentos, emoções. Então, estamos tendo duras lições neste momento. Para alguns, para outros, tranquilo. Tranquilo. Todo esse reboliço que está acontecendo. Mas vejam que para os que já aprenderam,
a se submeter aos desígnios do divino estão passando bem. Os que não aprenderam se revoltam, brigam, xingam, mas vão ter que aprender, porque não tem saída. A não ser as loucuras que a gente vê as pessoas fazendo aí, mesmo em épocas de pandemia. Então, gente, tudo é lição para nós. Tudo é lição. Chegará a época, parece que nós estamos no caos, no fim, né? Não tem saída, tá tudo horroroso, tá tudo muito feio para nós. Uma pequena interrupção, porque às vezes, mesmo a gente deixando aqui o não perturbe ativo no nosso celular, de vez em quando tem umas chamadas telefônicas que entram e me cortaram por alguns minutos. Mas já conseguimos então voltar, graças a Deus. Mas já vi a Valéria dizendo, nesse momento de pandemia somos o que guardamos no coração, a nossa fé, a nossa vontade de superar isso. Exatamente. Quem estiver de posse desses tesouros vai passando com mais tranquilidade, com menos dificuldade. Quem não tem isso vai estar amargando pedaços duros, pedaços duros. A região, assim, infelizmente, tem pessoas que nem a pandemia mudou a maneira de pensar e olhar a vida. Não se incomode, a vida ensina. A vida ensina, e se não é deste jeito, a lição talvez precise ser mais dura, mais à frente, para que a criatura desperte, para que ela observe os valores reais, o que é que vale a pena, o que importa mais. Então nós estamos nesse exercício. Continua Emmanuel dizendo, chegará a época das orações, graças a Deus, integralmente atendidas. Então vamos retornar um pouquinho. Por que é que ele dizia que nem todas as orações seriam verdadeiramente atendidas? Porque nós estaríamos usando o nome de Jesus para pedir coisinhas nossas, a nossa vidinha material, coisas do nosso dia a dia. Então, isto nem sempre somos atendidos. Se não for algo que venha nos beneficiar, a melhorar a situação, não seremos atendidos. Mas ele diz, chegará a época em que a oração integralmente será atendida. Bom, para chegar a isso, alguma coisa teve que mudar nesse caminho. Os pedidos não podem mais ser aqueles de coisinhas nossas. Então ele completa, quando estivermos espiritualmente em Cristo. Vamos lá, não é Jesus, Cristo. É a qualidade desse Espírito que nós conhecemos com o nome de Jesus. É Jesus o Cristo, o iluminado, o ser pleno. Então, quando é que nós teremos todas as orações atendidas? Quando verdadeiramente estivermos espiritualmente na luz, no bem, no amor. Aí todos os pedidos serão atendidos. As criaturas que nós temos como modelo, vamos pensar numa irmã Dulce, um sinônimo de amor. E os pedidos de irmã Dulce? Senhor, eu preciso de cama. Alguém chegava. Senhor, eu preciso de lugar em hospital. Vinham lá, doavam alguma coisa. Ela não estava pedindo coisinhas materiais para ela. Eram coisas materiais, sim, mas para atender dor alheia. Era uma manifestação do seu amor. Ela estava tão integrada ao amor que todos os seus atos eram esse, de amor. Nós vemos um Chico Xavier, numa narrativa, onde ele é habituado a levar alimento a pessoas carentes, tarde da noite, num local distante. Não tinha naquela noite nada para levar, levou um galão de água para as pessoas. E as pessoas, algumas daquelas pessoas estavam habituadas a receber dele algum vívere, né? Essas pessoas acharam ruim. E aí o líder ali disse, não, ele vem aqui toda semana, nos ajuda toda semana, hoje porque ele não conseguiu, nós vamos maltratá-lo? De jeito nenhum. E o Chico começou a falar do evangelho. Nisso não para um caminhão
E o caminhoneiro não pergunta, tem aí algum Chico Xavier? Me disseram que ele está aqui. E foi descarregar um caminhão de compras para aquelas pessoas, quando ele não tinha nada. Ele não pediu compra para ele. Ele pediu para atender aquelas pessoas. E quem é que encaminhou o caminhoneiro? Dr. Bezerra de Menezes, que materializou-se na porta do Centro Espírita e indicou onde estava o Chico. É assim, é disso que Emmanuel está falando, que vai chegar a época, graças a Deus, uma época no mundo. Por isso que Jesus disse, olha, vai haver no final, haverá dor, ranger de dente, briga, irmão contra irmão, guerra, terremotos, furacões. Ele falou um punhado de desgraça da vida humana. E concluiu assim, mas ainda não é o fim. Bem, nós estamos vendo tudo isso. Tudo aquilo que Jesus falou, nós estamos vendo acontecer. Então a nossa esperança está onde? Ainda não é o fim. Por quê? Ele não falava de um fim do mundo, uma explosão do planeta e se acabar. Não é isso. É um fim do comportamento humano. É como fechando um ciclo e abrindo um ciclo novo. Então ele está dizendo, não é o fim. Porque o fim previsto para a humanidade terrena é este que Emmanuel está dizendo. Onde as pessoas estarão integradas espiritualmente em Cristo. Quer dizer, na luz, no conhecimento, na paz, no amor. Este é o fim. Então Jesus... Então, graças a Deus, tudo isso a gente sabe que é, eu costumo dizer, a raspa do tacho, a sujeira do fundo do tacho, para que fique limpo, para que possa ser aproveitado. Então, Emmanuel continua dizendo, quanto quisermos será feito. Quando estivermos nessa condição, em Cristo, tudo quanto quisermos será feito, pois teremos penetrado o justo sentido de cada coisa. Olha a condição de justiça divina, o justo sentido de cada coisa. Nós teremos a compreensão reta do comportamento humano e dos fatos que acontecem, nós teremos uma observação maior, entendendo o mecanismo da vida de uma forma melhor. E teremos penetrado a finalidade de cada circunstância. Para que isso está acontecendo? Não é o porquê. Porque quando nós começamos a perguntar por que Deus, por que isso, por que aquilo, nós estamos querendo uma resposta que simplesmente clareia nosso pensamento ou que atenda a nossa vontade. Mas quando nós paramos diante de um fato, meu Deus, para que isso está acontecendo? Para que eu faça o quê? Eu siga que caminho? Eu descubra que trilha? Qual é a função disso estar acontecendo? E é isso que Emmanuel diz, quando nós estivermos mais vinculados ao Cristo, espiritualmente ao Cristo, e espiritualmente não é a questão religiosa, é a questão de religiosidade, espiritualização da criatura. Quando nós estivermos assim, tudo que nós pedimos será feito, pois teremos penetrado então o justo sentido de cada coisa, saberemos a medida correta das coisas e a finalidade da circunstância que está transcorrendo diante dos nossos olhos. Não vamos pensar em justiça, não vamos pensar em maldade, em nada mais disso. A Teresinha nos diz, é preciso que cada um faça crescer sua luz para poder fazer a sua evolução e fundir com a luz do amor divino. Exato, aí vai ampliando, né? Cada um vai colocando sua luzinha, nós vamos ter um grande farol iluminando toda essa humanidade. Estaremos, diz Emmanuel, estaremos ali desenvolvendo a habilidade de querer e pedir. Desenvolvendo a habilidade de querer e a habilidade de pedir a Jesus. E a vida se apresentará em suas verdadeiras características de infinito, eternidade, renovação e beleza. Aí nós saberemos exatamente
O que pedir? Para que estamos pedindo? Qual é a finalidade disso? E essa habilidade, desenvolvendo a habilidade a querer e a pedir. É uma habilidade, é um sinônimo de maturidade do espírito. Na condição de encarnados e desencarnados, ainda estamos caminhando para o Mestre, a fim de que possamos experimentar a união gloriosa com o seu amor. Sejam os encarnados da Terra hoje, sejam os desencarnados, todos estamos ainda caminhando em direção ao Mestre, em direção ao seu nível, à sua aproximação, ao conteúdo da sua mensagem. Estamos em direção a Ele. Qual a finalidade desse nosso caminhar? Para que nós possamos experimentar a união gloriosa com o seu amor. Então, a primeira sensação de aproximação com Jesus é o bem-estar pleno. É aquilo que eu vim para que tenhas vida plena e vida em abundância. Então, não é vida no sentido de tempo cronológico, mas é no sentido de plenitude do ser. Quando vamos em direção ao Cristo, vamos nos preenchendo e vamos ficando fartos desse bem-estar, dessa plenitude, dessa certeza da vida, e isso vai, consequentemente, frutificar através de nós, como aquele galho da videira, para que outros possam, ao longo do caminho, ir aproveitando desses frutos da melhor forma possível. Até lá, trabalhemos e vigiemos para compreender a vontade divina. Sigamos até lá, era o nome da página. Até que cheguemos lá, trabalhemos e vigiemos. É trabalho e atenção para compreender a vontade de Deus. É um trabalho cada um de nós terá que fazer consigo mesmo, porque senão estaremos fadados a grandes dificuldades na vida. Bom, meus amigos, a lição de João era perfeita. Sigamos até lá. Esse foi o convite que o Cristo fez. Sigamos até o bem, sigamos até a luz. E nós estamos refletindo sobre isso. Amanhã, se Deus quiser, teremos ainda as palavras de Jesus na obra Boa Nova. Lembrando aos amigos que essas nossas reflexões ficam lá no canal Marina Ferri no YouTube. Por favor, entrem, deixem um positivo, um like, isso conta muito. Movimentar o canal possibilita que as coisas fiquem lá para outros poderem aproveitar. E não nos custa absolutamente nada. E assim, outros vão entrando, conhecendo, ouvindo também. Nós estamos no mês de setembro, iniciando este mês, aqui na Vila das Graças, é o mês de Nossa Senhora. E então, hoje, no nosso momento de vibração, nós queremos trazer um poema que está na obra Parnaso de Além Túmulo, né, da psicografia de Chico Xavier. Vamos pedir inicialmente, lembrando da nossa água, pedir que Jesus nos abençoe e permita que o mundo espiritual amigo deposite em nossas águas todos os fluidos que necessitamos. Aqueles fluidos da videira, do tronco forte que é Jesus, que possam ser depositados em nossas águas, para o nosso fortalecimento, para a nossa saúde, para a nossa alegria, para o nosso bem-estar. Que possa ser depositado sobre as águas dos hospitais, dos locais onde há dor e sofrimento, das criaturas na face da terra. Quem sabe nos rios, nos grandes depósitos de água, para que todos se aproveitem desta bênção que é não só o líquido água,
mas a energia que ela possa conduzir do bem-estar a todos. E queremos encerrar com este poema em agradecimento à Mãe Santíssima, a Mãe de Jesus, que representa todas as mães e que com certeza nos toma no colo nas horas de aflição e dores e recolhe aqueles filhos mais complicados para conduzi-los ao caminho do bem. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e o anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Que Nossa Senhora abençoe a todos, que Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, possa verdadeiramente amparar o nosso país, os nossos dirigentes, para que verdadeiramente façam o melhor, produzam o melhor para este povo e para toda esta humanidade terrena. Muita paz, muita luz, bênçãos de paz e de luz aos lares, às famílias, a todos aqueles que estejam com o coraçãozinho apertado, aí com as lágrimas nos olhos, com aflição no coração, que Deus possa aliviar a todos, que os bons amigos espirituais, os anjos de guarda, estejam nos a acudir em nossos momentos mais difíceis. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta às 20 horas. Por hoje, fiquem com Deus.